Bem, como nós temos ainda 5 minutos, eu vou aproveitar esse tempo. Seja bem-vindo, Tiago. Uma boa noite. Ler uma pequena mensagem do Minuto de Sabedoria, é a mensagem 218, que nos diz exatamente assim: viva a sua vida interior com mais intensidade, porque Deus está permanentemente dentro de você, apesar de suas imperfeições e defeitos. O Pai habita em todas as coisas criadas, chamando a todas as criaturas para o caminho da justiça, da virtude, do amor. Ninguém pode destruir esta verdade. Deus está dentro de você. Saiba descobri-lo e terá conquistado a felicidade. Fica aí para as nossas meditações também, lubrificando assim um pouco da nossa consciência ao buscar em nós mesmos tudo o que verdadeiramente é relevante para o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução moral e espiritual. E assim poder somar estes conhecimentos com o que será apresentado por nossa irmã Margarete quanto a este tema maravilhoso que é o Espiritismo e a busca de si mesmo. Graças ao bom Deus, é infinita as oportunidades que temos de conhecer cada vez mais um pouco do Evangelho de Jesus e ter, a partir daí, as oportunidades que a vida nos oferece nas mais variadas circunstâncias do nosso viver, de exercitarmos este aprendizado divino. Porque costumamos dizer que não acumulando conhecimento, vamos gerar a nossa transformação, mas é vivenciando na prática o que aprendemos que vamos estabelecer uma mudança de comportamento a ponto de estar mais condizente com o que o Pai espera de cada um de nós. E assim, esse nosso encontro das terças-feiras, como todos os demais encontros em que se faz presente o Cristo através dos benfeitores espirituais da humanidade, para a nossa felicidade, assim vamos vivendo e vivenciando essa experiência e esse sentimento maravilhoso de gratidão a Deus por vivenciarmos essas experiências com os demais irmãos. Que Deus nos abençoe a todos. Nosso irmão Fernando e aos demais. Temos aqui a nossa irmã Elma também, Maristela, nosso irmão Tiago, todos. Que Deus nos abençoe, uma boa noite, que esta seja mais uma noite de banquete espiritual e que possamos juntos nos melhorarmos e agradecer muito a Deus por todas essas oportunidades e as que estão por vir. Eu vou pedir a nossa irmã, que terá, assim, um tempo médio de 40 a 45 minutos, para que tenhamos um espaço, ao final, para que os irmãos, satisfazendo assim a sua necessidade,
possa fazer algumas perguntas para esclarecer dúvidas ou acrescentar algo ao tema e assim não sair com dúvida e não deixar também na participação de cada um de nos esclarecer um pouco mais. Que Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, nos abençoe neste momento, meus irmãos. Que a espiritualidade amiga auxilie a todos nós, em especial a nossa irmã Margarete, na execução deste trabalho, neste tema que é o Espiritismo e a busca de si mesmo. Para as nossas meditações, as nossas reflexões, e assim eu passo a palavra à nossa irmã para proferir o seu tema. Boa noite em nós, esta alegria, esta felicidade para receber a nossa irmã, o nosso irmão Agenor também chegando, muita paz para todos, e eu passo a palavra para a nossa irmã Margarete. Fique à vontade, minha irmã. Boa noite a todos e todas aqui reunidos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né, compartilhando desse momento, né, compartilhando dessa experiência, né, desse aprendizado, que é a nossa missão aqui, nessa existência. Né? E que Jesus nos acolha e nos envolva nesse clima de amorosidade para essa troca de conhecimentos e aprendizados, né, de todos nós. E eu sempre falo, né, que quando eu falo em alguma palestra, em algum movimento, né, principalmente os espíritas, os primeiros ouvidos são os meus, né? É bem a ligação aqui, né? Então, muitas vezes a gente fala exatamente o que a gente precisa saber, o que a gente precisa praticar. Né? Esse é um tema que eu gosto muito de entender a mim mesmo, porque há muito tempo, né, que eu venho buscando também o autoconhecimento, que é uma das coisas importantes, né, um tema extremo, importante nos dias de hoje. Na verdade, sempre, né? Mas nos dias de hoje, mais do que nunca. Por quê? Porque a gente vive muito externo, mas na realidade tudo está em nós. Tudo se desenvolve em nós, né? As coisas não são como elas são como eu vejo. Né? Então, é um dos princípios que eu tenho que entender, né? E esse autoconhecimento, essa subjetividade, o Espiritismo vem nos ensinando o tempo todo. Né? Desde lá dos filósofos, porque a gente tem uma doutrina que nos ensina uma fé racionalizada, né? Uma fé onde a gente vai buscar a razão para entender. Não é meramente me disseram, eu fiz essa interpretação, eu acho que é isso. Não é um achismo, né? É a gente estudar e a gente entender. E isso é um exercício constante. Na verdade, para todo ou qualquer religioso, né? Mas nós, enquanto espíritas, o espiritismo, a gente sabe, ele nasceu exatamente de uma indagação, de um questionamento, né? Ele nasceu de um questionamento também científico. E isso nos diferencia de alguns pontos de vista, né? Que a gente vê essa discussão religiosa, não melhores, mas de uma abrangência e de uma visão maior de entendimento sobre as coisas. Né? E o autoconhecimento vem desde os gregos, que eles estimulavam, né, os alunos a avaliar a busca do maior sentido da vida, né? A pergunta filosófica lá, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? E como Kardec também traz, né, na introdução, o trecho lá do filósofo, quando ele diz, conhece-te a ti mesmo. Né? Esse é um dos princípios. Eu tenho que começar, não adianta conhecer todas as filosofias, todos os estudos do mundo, todas as ciências, se eu não conheço a mim. Então, todo estudo começa a partir de mim, né? A partir daquilo que eu vejo. E essa é uma das maiores missões que nós temos aqui na Terra, que é a missão do conhecimento, é fazer as perguntas profundas sobre a nossa importância e a nossa missão aqui, enquanto seres humanos, enquanto seres espirituais, vivendo uma experiência carnal, né? Que é isso que nós somos aqui, e não o contrário. Né? Então, esse autoconhecimento, gente, é muito profundo. É como diz lá no capítulo 6 do Evangelho, no Espírito da Verdade, né? Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. E onde é que está a verdade, né? É a grande questão. O que é a verdade? Tem uma relatividade, né? É tudo da maneira como eu vejo, como eu comecei a falar, como eu tenho uma concepção da realidade. Né? A gente vê muitas coisas que hoje a gente já pensa diferente. Né? A gente imagina quanto tempo a gente viveu numa infância moral, espiritual, e ainda vive, né? Mas que hoje a gente já se melhorou em muitas coisas. E a gente vê os irmãos também nisso, e às vezes a gente fala assim, meu Deus, qual é o sentido disso, né? Hoje eu observo muito isso, assim, gente, nesse teatro que a gente vive, por exemplo, das redes sociais, onde as pessoas estão lá, né, postando uma felicidade, uma pseudo-felicidade, né? Um, postando uma alegria profunda, que não existe, uma vida, é um teatro mesmo, né? Porque a gente sabe que não é assim, que nem todo mundo vai ter bons momentos, vai ter tudo feliz o tempo todo, né? Mas a gente vê isso, e isso vem causando também essa frustração em muita gente que se espelha naquilo ali, e que é bem infantil, né? Essa necessidade de autoafirmação, de autoaceitação, que infelizmente domina hoje a sociedade, né? Principalmente a juventude. E a gente precisa refletir esse lugar. Né? Então, o Evangelho ele nos fala isso, e na sua introdução ele nos diz: amai-vos e instruí-vos. Né? Essa é o que a doutrina dos Espíritos nos encaminha a todo tempo, que seria o quê? A amorosidade, o conhecimento e o autoconhecimento. São os três pilares, eu acho, dessa palestra, né? Dessa conversa que a gente está tendo. E o estudo de si mesmo, segundo o Evangelho, é a primeira libertação da sombra da ignorância, certo? Que é a gente sair desse desconhecimento, né? Desse sofrimento e dos comportamentos que não nos cabe mais a partir dessa visão, a partir desse estudo, porque eu só me transformo, eu só me modifico a partir do momento que eu tenho uma consciência da necessidade disso. Enquanto eu não tiver, eu vou manter os mesmos hábitos, os mesmos vícios, os mesmos valores. Né? Então, o conhecimento e o autoconhecimento nos levam a refletir. Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu agi assim? Por que eu estou pensando isso? Né? E isso é uma reflexão que nós temos que fazer a todo instante, é um exercício diário na nossa vida. Né? É aquela história também que muita gente tem a síndrome da Gabriela, que diz, eu nasci assim, vou morrer assim, né? E não quer mudar, porque mudar é um exercício diário e dói. Porque quando a gente olha para a gente, que a gente vê, né, os nossos defeitos, as coisas que a gente tem que transformar e as coisas que a gente precisa modificar, nem sempre a gente quer estar disponível para isso, né? Nem sempre a gente quer ter essa atitude, porque isso exige o quê? Trabalho, exige disciplina, exige respeito pelo conhecimento. E não é uma coisa simples. Né? Vencer um vício não é fácil. Né? Então, com isso também vem o que, gente? Quando a gente não se liberta, quando a gente não estuda a nós mesmos, a gente vive na sombra da ignorância, desse desconhecimento, e vem o sofrimento, que é a consequência do nosso comportamento, né? Do nosso desajuste, né? Da forma errada como a gente vivencia. Né? Tem um filme, um livro, na verdade, né? Que é Alice no País das Maravilhas, e que ela conversa com o coelho. E aí o coelho fala a ela sobre a estrada, né? E tem uma frase que é bem marcante, assim, que eu nunca esqueço, que ele diz o seguinte: se não sabemos para onde vamos, qualquer caminho serve. Então, o estudo de si já começa a isso. A partir disso, para onde é que eu vou? Onde eu quero chegar? Né? Quais são os meus objetivos reais nessa vida? Né? E a gente vê hoje as pessoas vivendo a futilidade, né? Os vícios que não nos deixam, a materialidade. Claro que a gente precisa, né, de qualidade de vida, a gente precisa das coisas materiais, mas isso não pode ser uma obsessão. E por que a gente quer tanto? Por que a gente quer provar tanto? Né? Ou os dois pontos que eu observo nos meus estudos do autoconhecimento que são terríveis no ser humano, que é o egoísmo, né, no sentido de eu me sentir melhor que todo mundo, ou a estrela, né, a estrelinha, né, ou os apegos, principalmente materiais, e até morais mesmo, onde eu acho que a verdade tudo está em mim, né,
e as expectativas que eu crio, achando que eu tenho controle sobre tudo, que eu posso fazer tudo, né, que tudo está sob o meu comando, e a gente sabe que as coisas não são assim. Então, essa necessidade da gente ver o caminho, né, onde eu quero chegar, e também como eu estou trilhando e o que está circundando o nosso caminho. Que é a escola da vida, né? Eu sou professora, eu sempre comparo a vida com uma escola. A gente está tendo todo dia as provas, né? E às vezes a gente está repetindo, porque a gente não aprende com os erros. Então os erros voltam, né? As consequências também vêm até a gente. Então a necessidade da gente ver esse caminho. É importante também pensar as nossas escolhas e as nossas decisões, porque isso é individual, certo? O que eu faço, o que eu represento, não é a frase lá do mestre. Faz o outro aquilo que tu queres que o outro te faça, né? É um princípio. Eu acho que quando a gente tem esse princípio, muita coisa muda na gente, né? Como eu queria ser tratado, né? Como eu queria ser visto, como eu quero, né? O que é que eu quero levar daqui? Então, a gente precisa realmente refletir. O mundo de hoje, para muitos, está aí, tedioso, sem sentido, né? Você vê que é uma das maiores anomalias, doenças e problemas, é uma questão exatamente emocional, que é a depressão, né? Agora, a ansiedade, a síndrome do pânico, eu tenho estudado até, né, como professora, a demência virtual, que é o que as pessoas viciadas só em jogos, em redes sociais e tudo mais, não conseguem viver sem isso. Então, a gente está num sistema que está captando exatamente o que é o nosso pensamento, a nossa essência maior, que é o nosso ser, e a gente precisa trabalhar isso, né? E aí vem esse vazio existencial, que vai atingir as relações, muitas vezes sofridas, vazias, né? Como eu falei, o teatro da felicidade que está aí, e que a gente acha que a gente precisa viver essa alegria constante. Aí a gente vai buscar o que? As anestesias, é os vícios, né? É a bebida, é a droga, é o sexo, é a festa, é a comida, é o consumo, enfim, é todo exagero, né? É tudo em excesso, tudo muito, tudo demais. E isso tem nos tirado o foco de nós mesmos, né? É uma sociedade que realmente estimula essas anestesias, estimula as distrações, né? E aí vivemos esse jogo e acabamos muitas vezes não nos encontramos conosco, com a gente mesmo, né? Porque a gente está sempre em fuga. Imagine fugir de si mesmo. É quase impossível, né? Mas muitas vezes a gente fica nessa, se anestesiando, não querendo ver, não querendo pensar, né? Certo? E essa fuga é o tempo todo estimulada, infelizmente, pela mídia, pela sociedade que a gente vive, né? Ah, vamos nos enganar, vamos ficar aqui, por aqui, né? Não vamos nos transformar. Boa noite, Adalberto. Viu? E quando ficamos sozinhos, muitas vezes, e precisamos olhar para a gente, para esse encontro com a gente sofre. Vê como é difícil estar só, né, para muita gente. A gente precisa o tempo todo do barulho, a gente precisa todas das companhias, que nem sempre são saudáveis, né? E a gente está sempre buscando isso. Quantas relações abusivas a gente já nutriu ou nutre, às vezes, ali, porque eu prefiro isso do que estar sozinho, né? Porque não a solidão, porque acho que não existe solidão, existe uma solitude, que é você estar consigo mesmo. E nós ainda que temos uma concepção espírita, que mais do que nunca a gente sabe que a gente não está só. O tempo todo a gente está cercado, né? Pelos espíritos bons ou não, né? Iluminados ou não, e a gente está aqui o tempo todo. Então a gente nunca está sozinho. E, no entanto, a sociedade pensa assim, você está só. E ser só é sinal de tristeza, é sinal de vazio, que é um outro processo também. Né? Porque essa solidão, essa solitude, na verdade, ela vai fazer com que a gente olhe para a gente, tenha esse encontro com a gente mesmo. Né? Então, não fomos ensinados. Claro que é importante a gente estar em grupo, a gente estar em companhia, boas companhias, a gente se socializar, porque nós somos seres sociáveis, né? Ninguém nasceu aqui para viver em uma ilha isolado. Ninguém é uma ilha, né? Mas também precisamos ter esse momento de nos internalizar e entender que nós somos seres individuais, vivendo no coletivo, né? E que vamos, como nascemos, vamos embora também sozinhos. As pessoas só são companhias, seja a família, os amigos, o companheiro, a companheira, o que for. Né? E que tudo tem um tempo. E tudo também passa. É um dos grandes processos, porque a gente quer controlar tudo. Né? Como é difícil aceitar o que é mais
vamos dizer assim, mais natural e mais real na vida, que é o fim dessa materialidade, né, que é a morte. Ainda temos dificuldade de aceitar e vamos findar esse processo. Né? E a gente fica ali nesse apego, né? Justo, alguém colocou aqui que é uma fuga, um caminho mais seguro, né? Se tornar prisioneiro, com certeza. É a visão do Freud, né? Bem psicanalista isso, né? Viu? E Chico Xavier não disse no estudo espiritual que precisamos buscar a luz, né? E sair dessas sombras, sair desses vazios, né? Precisamos do estímulo do bem, fazer uma faxina, se olhar, ver as nossas imperfeições. É bem como uma casa, né? Que às vezes está bem desorganizada, bem suja. Né? A gente não precisa também fazer tudo de uma vez, né? A gente pode começar com uma gaveta, a gente pode começar, né, com as coisas pequenas. O que é que eu posso melhorar hoje? Né? O que é que eu posso fazer por mim hoje? O que é que eu posso limpar em mim hoje, nesse momento, né? E isso exige também uma disciplina. Né? Eu sempre falo, imagine, se a gente todo dia melhorar 1% a nossa vida, no final do ano a gente vai melhorar 365%. Pensem nisso, né? Que possibilidade linda, né? Nem dá trabalho. Né? 1%. Então vamos melhorar esse 1%, né? Fazer essa faxina realmente aos poucos. E isso vai nos limpando. Né? Tomar consciência é o nosso primeiro passo. Né? Chega dessa culpa, dessa fuga, né? E também trazer a nossa autorresponsabilidade, porque tem um outro papel também que a gente tem do vitimismo da vítima, a gente sempre é vítima do outro. O outro sempre é culpado dos nossos processos. Claro que tem muita gente ruim no nosso caminho, tem professores que não foram legais, né, na nossa estrada, às vezes na nossa família, na nossa relação de trabalho, né? Aqueles que nos chicotearam de alguma forma, mas também que foram os professores para a gente se melhorar e é um exemplo para a gente não seguir. O que é ruim na nossa vida é isso. É um exemplo a não ser seguido. Então, são essas pessoas, é para isso que essas pessoas servem na nossa vida, né? E tomar essa consciência e dar o primeiro passo, né? Entender que ninguém fará por nós essa mudança, né? E isso que o Espiritismo realmente chama de reforma íntima. O que muita gente fala de reforma íntima é exatamente essa mudança interior. Essa mudança que eu faço todo dia, toda hora, nas minhas atitudes, né? Eu já tive atitudes que hoje eu me arrependo, né? Esse ano tem uma frase que eu digo, foi a minha frase do ano novo, né? Eu vi até na rede social que por pior que tenha sido o seu passado, o seu futuro está intacto. E eu achei isso tão lindo, né? Como isso nos dá esperança, né? Por pior que tenha sido as coisas, a gente pode transformar o nosso amanhã. E isso vem a partir do nosso agora. O nosso tempo é esse aqui. É o único tempo que a gente tem controle. É esse momento dessa palestra. Né? O que passou é a referência, é o aprendizado, né, para a gente. E o que vem é o que a gente pode sonhar, projetar, e pode vir como a gente quer, sim, mas pode não vir também como a gente quer. Porque as coisas vêm, mas nem sempre vêm da maneira, do jeito, da forma como a gente imagina, porque a gente sabe que na espiritualidade tudo tem um propósito, tem um tempo e tem uma razão de ser. Então, a gente se frustra porque a gente quer do nosso modo. A gente quer quentinho, a gente quer bonzinho, né? E nem sempre é assim. Né? Eu resolveria tudo se eu ganhasse na loto, eu ficasse rico. A gente tem essas ideias assim ainda, né? E, no entanto, a gente sabe que enquanto a gente tem milhões e está aí insatisfeito, né? E está aí infeliz. Porque, assim, será que o Elon Musk, né, o cara que diz que é trilionário, um trilionário do mundo, será que ele é trilionário? Ele tem trilhões de vezes mais paz, mais alegria, mais saúde do que a gente? Será? Não é? É uma ilusão isso, que a gente ainda tem esse apego, né? Então comecemos a mudar pelos nossos princípios básicos, olhar no nosso espelho, olhar mesmo e perguntar o que eu tenho feito com o meu tempo aqui. É uma grande questão. O que eu tenho feito, né, com o meu tempo? Ou o que é que eu tenho priorizado na vida? Acho que a gente tem que começar a realmente fazer essas perguntas básicas, né? Viu? Quais são os meus princípios? O que realmente eu defendo, né? O que realmente eu quero transformar? Não são as questões do autoconhecimento, né? O que eu tenho feito com meus dias, com as minhas horas, né?
Para que eu tenho vivido? Esse é o propósito, né? Porque eu penso assim, se a gente vive aqui, a gente deixa um rastro de luz, gente, por mais simples que seja, né? Se for um vagalume, a gente já está fazendo a nossa missão. Se eu saio dessa sala deixando uma mensagem, né, de amorosidade, né, deixando um recado que faz bem a todos aqueles que estão ouvindo, seja uma frase qual for aqui que eu falei, eu já cumpri a minha missão aqui. Então, isso eu tenho que ver como importante, né? O que é que eu tenho feito nos meus dias? E eu preciso começar a organizar também a minha base moral e espiritual, né? Como eu direciono isso? Porque tudo é aqui, né? Tudo está aqui, tudo está nesse momento. Como eu falei, o passado é um aprendizado, né? E a gente não precisa estar lá sofrendo, porque a depressão mesmo, que é essa doença tão atual, é esse excesso de passado. Eu fico tentando mudar. O que eu não posso mudar? Eu não tenho controle. Ah, porque eu sofri isso, porque alguém me fez isso, eu não posso fazer nada, né? Tem uma frase do Paul Sartre que ele fala assim, o importante não é o que aconteceu com você, é o que você fez com o que aconteceu com você. Então, o que eu posso fazer com aquilo que me doeu, com aquilo que me causou um dano? Né? Esse é o aprendizado. A dor vem nos ensinar isso. E como eu posso sair disso? Eu tenho que olhar para isso, observar o que sou, o que eu posso mudar, o que eu não posso. Se isso vem de alguém, distância saudável. Eu não preciso ficar inimigo de ninguém, mas eu não preciso estar com alguém que está ali me chicoteando. Eu não preciso viver uma relação abusiva. Eu não preciso viver um trabalho que eu estou insatisfeito. Porque eu tenho outras possibilidades na vida. Eu não preciso viver em um meio que não condiz com aquilo que eu acredito, só para satisfazer as pessoas. É um outro ponto também. Né? Às vezes, essa coisa que o Jesus fala, né, que deixa teu pai, tua mãe, tua família, é isso. Não é você abandonar as pessoas, mas é você viver com você aquilo que você realmente acredita. Que é essa grande mudança em torno de si. Certo? O futuro, gente, é a esperança de dias melhores e tem que ter um objetivo, mas sem ansiedade, sem essa pressa, sem essa angústia também de querer que tudo seja para ontem, que é outro problema também que a gente tem. Eu sempre brinco com isso, eu digo, deixa Deus trabalhar. A gente quer trabalhar por Deus, né? A gente quer tomar tudo e fazer, e às vezes a gente não tem o que fazer. O que eu puder fazer, eu faria, eu faço, eu vou fazer no aqui e agora, o que é que eu posso mudar aqui, que tipo de trabalho, né? Eu tenho uma amiga mesmo que ela está passando por um processo de dificuldade, de trabalho e tal. Aí disse, ela vai fazer um trabalho voluntário, que as portas se abrem. Às vezes a gente precisa dar aquilo que a gente tem para receber, né? Entendeu? Às vezes o problema está nos dando a oportunidade de a gente fazer outra coisa. Talvez hoje você está desempregado, você tem tempo para estudar outras coisas, para ver, para olhar para sua casa, para olhar para você. Aproveite isso e dê o seu melhor, né? Que as possibilidades também vão vir, certo? Outra coisa também, confia, entrega, né? A Deus, deixa Deus trabalhar. Entender que nós podemos modificar o hoje e modificar também aquilo que não nos faz bem. Nós podemos fazer isso. Pelas nossas escolhas, ao livre-arbítrio. Se eu sei que um alimento não me faz bem, eu não vou continuar comendo. Se eu sei que isso me prejudica, eu posso modificar isso. As pequenas coisas, né? Isso alguém escreveu aqui, gente, é porque dá muito para ler tudo, né? Fugir de si mesmo e culpar o mundo é outra coisa. Né? O vitimismo, eu sou a vítima de todo mundo, que é um outro processo também do sofrimento, né? Eu tenho que ter, claro que tem pessoas, como eu falei, ruins, mas eu tenho autorresponsabilidade daquilo que fazem comigo. E até onde eu permito. Uma outra fase profunda do autoconhecimento é que eu estou onde eu me ponho. Então, se eu me coloco lá para as pessoas me pisarem, as pessoas, né, me espizinharem, eu vou ter isso. Isso não é sinal de humildade, não. Porque às vezes a gente tem isso, o sofrimento e a dor que eu passo é porque eu mereço. Não, não é bem assim. Eu acho que o Espiritismo traz até uma explicação muito clara sobre isso que a gente deve pensar. Né? Até onde, claro que eu vou ter dores e sofrimentos que eu não vou ter como me libertar disso, né? Pelos karmas, por tudo, mas tem coisas que são escolhas e que eu posso mudar. E eu posso pedir também, oh meu Deus, eu já aprendi com isso, então me liberta. E a libertação vem. A gente pode aprender com a leveza, a gente pode aprender com a tranquilidade, a gente pode aprender também com a amorosidade, não é só com a dor. A gente pode aprender com o amor. A gente fala o tempo todo isso, né? Então vamos aprender com esse amor, certo?
Outra coisa, vivenciar esse conhecimento, que é o primeiro passo, é reconhecer a nossa necessidade de mudar, ter essa percepção. O segundo é ter determinação, esforço e perseverança, que eu preciso mudar, né? Tem uma historinha que eu vi um Catamoncha Cohen contando, que o erro é como uma porta de vidro. A gente vai andando, né? Andando e se esbarra, pô, eu não vi, velho, bati a cabeça, né? A porta de vidro, aí tudo bem, segue adiante. Vamos andando, andando, de repente a gente volta lá, de novo, pá! Eu digo, não acredito, me bati de novo nessa porta de vidro. Né? E aí, eu digo, por que eu bati? Né? Se eu não paro para pensar e dizer, por que eu bati na porta de vidro? Porque a porta sempre esteve ali. O problema é como eu caminho até a porta. E por que eu não olhei? E se eu me bato uma terceira vez, é porque realmente eu tenho uma, não vou dizer por isso, mas uma ignorância que eu não quero mudar. Então, a gente precisa também entender isso, né? Eu tenho várias encarnações para vencer um vício, mas eu não vou ficar, se eu tenho a oportunidade de saber que isso é errado agora, por que eu vou esperar outra encarnação para mudar isso? Não. Eu tenho que transformar isso agora. E isso é para ontem, né? Se eu sei que isso está me fazendo mal, eu tenho que transformar isso. E isso é o estudo de si. Né? Isso é a nossa transformação. Certo? Outra coisa, além do esforço, né, dessa perseverança, não retroceder, que é orar e vigiar. Eu não posso retroceder. Ninguém retrocede, na verdade, mas a gente está se humano às vezes. Com preguiça também. Eu não quero mudar, tá bom aqui. Se eu sair disso, também vai mexer. Porque quando a gente muda, a gente mexe com muita coisa. Eu tenho certeza aqui que todo mundo, quando se tornou espírita, algum amigo, alguém familiar, se afastou da gente, ou disse que a gente está ficando maluco, ou disse que a gente está no caminho errado, ou demonizou esse caminho para a gente. Tenho certeza absoluta disso. E, no entanto, se a gente não perseverar, a gente sai do caminho para agradar o outro, para não, muitas vezes, porque o outro tem essa crença. Eu digo ainda bem que a gente tem uma doutrina que a pregação maior é a passividade, né, gente? A gente respeitar o culto, a religiosidade, o processo do outro, que é o que o Espiritismo mais a mim ensinou. A tolerância, né? A perseverança, que é esse amor que é incondicional, que começa aí. Eu respeito o outro como ele é, né? Eu entendo o outro como ele é e o lugar que o outro está. Ele está onde ele precisa. E eu também no meu caminho. E ele tem que respeitar isso. Certo? Aceitar, gente, que nem sempre conseguiríamos mudar nessa existência, mas ter paciência e amorosidade com a gente mesmo. E ter o principal, né? Disciplina, não voltar atrás. A gente precisa ir adiante, né? E, como eu falei, melhorar 1% todo dia, né? Tem uma oração que eu acho profunda, que é a oração da serenidade, e nos fala, acho que todo mundo conhece aqui, né? Deus nos conceda a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que é possível e a sabedoria para saber discernir sobre as duas coisas. E é muito profundo isso, né, gente? Esse é um grande conhecimento de si. Para eu entender isso, o que é que eu posso mudar aqui? Onde eu posso transformar? Tenho limites? Tenho. Sou imperfeita? Sou. Mas eu posso me aperfeiçoar nisso aqui. Nesse momento aqui, eu posso me transformar nisso, né? Eu mudo minha alimentação, eu me disciplino mais para minha oração, eu me disponibilizo para ajudar alguém, para fazer um trabalho social, né? Eu disponibilizo meu tempo, que foi o que eu falei, que é o bem mais precioso que a gente tem aqui, certo? E é isso. E Santo Agostinho nos fala sobre a consciência, que é o nosso maior tribunal para a lei de Deus, que é outra coisa. Eu vou responder por mim, eu não vou responder por ninguém. Aquilo que eu faço, quem vai responder sou eu, porque a nossa maior lei, qual é? Retorno. Então, já é um ponto, não de punição, mas a gente sabe que a gente vai colher aquilo que a gente plantar, que a gente semear. Então, por isso, a disciplina, né? Por isso é necessário também despertar para as nossas obrigações. Procurar não fugir das nossas responsabilidades, pois ainda estamos num mundo imperfeito, mas buscando o melhoramento. Né? Muitas vezes, a gente não consegue o básico, né? Que é o quê? Ficar bem, gente, com a gente. A gente muitas vezes não consegue nem respirar. Olha a dificuldade que a gente tem, né? Ó. Bora respirar aí um minutinho. Botar a mão assim no coração, ó. Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? De parar, de olhar, de sentir. Quando bate um desespero, na dúvida, eu faço isso, gente, é uma prática profunda, né? Ó. Façam isso.
um pouco. Se precisar, façam 3, 10 vezes, 1 minuto, 5 minutos. E daqui a pouco, ó, tudo flui. E o que tiver de ser dado, jeito, vai ser dado. O que não, tá tudo certo. Né? E esse despertar que a gente tem que ter. Né? Outra coisa, estamos presos a pensamentos, né, que moldam a nossa atitude, muitas vezes em desacordo com as leis de Deus. Né? Então, precisamos passar a nossa consciência em revista, observar o que é realmente essa reforma íntima que a gente precisa. Né? E entender, gente, que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Meu maior inimigo sou eu. Minha maior inimiga sou eu. Como eu falei inicialmente, as coisas não são como elas são como eu vejo. Então, se eu acho que alguém está me causando mal, fulano traz uma energia ruim, fulano é isso e aquilo, no fundo sou eu que atraio isso e sou eu que direciono isso para mim. Porque quando eu vejo o outro como filho de Deus, como eu sou, tudo muda. Eu estava num local, fazendo uma trilha, e chegou os meninos, aí tinha uma pessoa comigo, as pessoas ficaram com medo. Eu falei, eles são filhos de Deus, como nós. Filhos de Deus abençoados, eles não vão fazer nada. E a gente também precisa disso, né? Porque a gente julga também, que é outro lugar perigoso, né? De julgar o outro. Então, meu inimigo sou eu. E a outra coisa também, viver em comparação com o outro. Né? A única comparação que eu posso fazer, e a melhor, é comigo mesma. Eu olhar o que eu era e o que eu sou hoje. E isso é lindo, né? Perceber o quanto eu melhorei. O quanto hoje eu sou uma pessoa melhor em muitas coisas, né? Preciso me melhorar, mas hoje eu sou uma pessoa melhor. Certo? E é esse o nosso dever, gente, desse aperfeiçoamento. Né? O aperfeiçoamento está disponível como esclarecimento quando buscamos sentir, perceber, estudar, entender os desígnios de Deus. Né? Essa é a nossa razão de si. O tempo todo a vida nos ensina. Precisamos estar atentos, viu? Organizar os nossos pensamentos, porque a gente devaneia demais. Né? Isso, nós estamos perdidos de nós mesmos. Isso, Fernando. Então, a gente precisa também estar atento. Às vezes, precisa parar e pensar, porque a mente mente. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou achando isso? Por que esse sentimento? Isso tem uma razão realmente de existir? Esse medo. Você vê que, gente, 90% dos nossos medos não existem. Já pensaram nisso? Né? O não existe. Quer ver? Se eu disser a vocês aqui, gente, não pense num cachorro. Todo mundo pensou aqui, viu? Preto, branco, grande, vira-lata, caramelo. Tenho certeza. E pense aí a mente, né? Como a gente trabalha, pode trabalhar também a nossa mente. Organizar os nossos pensamentos. A gente sabe que nem tudo é nosso. Então, isso, e fazer asepsia. Se isso vem, esse julgamento, se esse sentimento negativo, a gente vê isso tudo com o pensamento realmente do amor e o discernimento, né? Que é essa a visão, né? É importante a gente ter isso. Né? E pensar que tudo está dentro de nós, esse autoexame, né? Sem autopiedade, sem esse vitimismo, sem ser o coitado, a coitada, né? Essa exigência também da severidade, a gente tem que entender que Deus é bom o tempo todo, gente, é nosso Pai, às vezes ele olha para mim e diz, calma filha, tá tudo bem, deixa de ser besta. Né? Como nós, como pais, já ter uma filha, como é que a gente age com o erro dos nossos filhos, né? Às vezes a gente castiga, a gente briga, mas no fundo a gente quer cuidar, entende também que o outro está ainda numa imaturidade, né? No pensamento. A mesma coisa, Deus olha para a gente e diz, ainda está na infância, ainda somos crianças, né? E é isso, né? Fale isso para você o tempo todo, né? Se você falasse com um amigo sobre algo, sobre um problema, como é que você se referiria? Às vezes a gente fala com a gente com muita severidade, com muita raiva, a gente se chicoteia também, tem esse lado, né? O martírio, que é uma coisa também que foi pregada, né? O auto-martírio, de se desvalorizar, é um outro ponto também, né? Sair do julgamento, cada um, como eu falei, vai agir a partir de sua forma de conhecimento também, né? Cada um vai agir a partir do seu grau de consciência, certo? E cada um vai ter as suas perguntas, a sua maneira de ser, né? E aí são as perguntas coerentes também que a gente deve fazer, né? Porque eu sinto isso, porque eu me sinto assim, porque eu não consigo sair disso. E se a gente não puder sozinho, buscar ajuda,
Hoje, graças a Deus, o desenvolvimento aí das terapias, da psicanálise, da psicologia é profundo e às vezes, muitas vezes a gente precisa, né, falar para entender exatamente o que, é que a análise faz. Fazendo com que a gente pense e ache as respostas na gente mesmo. Né? Então a gente precisa também, às vezes, muitas vezes, ser o nosso analista e pedir também ajuda, se abrir para receber, que é outra dificuldade que a gente tem também, de receber suporte, né? de receber auxílio. A mulher mesmo hoje, com essa liberdade, a gente está muito cansado, né? Essa independência, a gente está fora, dentro de casa, trabalhando, e muitas vezes a gente não se abre para receber ajuda. E a gente precisa se abrir, certo? E o Evangelho, gente, é um manual profundo de iluminação das nossas ações. Né? Precisamos domar as nossas impulsividades, pensar no nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas, né? Saber ouvir o outro. A natureza é uma grande sábia. A primeira vez que eu fui no centro espírita, eu nunca esqueço, o senhor velhinho, ele disse para mim, quando você estiver angustiado, olha para a natureza. Olha como tudo tem um tempo, né? O sol tem um tempo dele, a flor, as plantas, as sementes. E, no entanto, a gente quer acelerar tudo. A gente não quer esperar, a gente não quer maturar. Então, é um ensinamento também do centro espírita que é o seguinte, o amor verdadeiro é aquele que serena, é aquele que vem com calma, né? Com tranquilidade. Não é aquele que angustia, né? Apesar da imperfeição do nosso mundo, né? Porque assim, o mundo é angustiante porque a gente é angustiante. Né? A angústia está em nós, né? Então precisamos saber ouvir a grande ensinamento da natureza, viver nossos momentos, como eu falei, a nossa solitude, não a solidão, não é isolamento do outro, da sociedade, mas viver isso, parar e sentir como Jesus fazia quando ele saía para meditar no deserto, né? Ali era uma forma que ele nos ensina que é necessário dar pausas, é necessário a gente respirar, viu? Do nosso trabalho, da nossa família, do nosso dia a dia. Às vezes precisa sair, fazer uma caminhada sozinho, sem aparelho, sem nada, né? E refletir aquilo e olhar a natureza, olhar o caminho. Né? E isso vai trazer novas palavras, nossas ações, né? Lembrar também, gente, que a gente vai desencarnar como a gente viveu. Então, o que é que eu quero levar daqui, né? E também o que é que eu quero deixar, né? Como eu quero ser lembrado em algumas memórias, né? O filme da nossa consciência, como será lá, né? Quando o cinema lá espiritual passar. Então, bora se preocupar em fazer uns flashbacks bonzinhos, né? Umas coisas boas. Entender que o riso é reza, viu? Que a alegria faz parte da vida, apesar das dores, né? E é isso, o autoconhecimento, gente, o conhecimento de si, o espiritismo, é avaliar as nossas emoções e sentimentos, é entender o que dói, né? E o que ainda nos resta aprender, e nos dar essa oportunidade de nos modificar, né? É ressignificar os nossos hábitos, mudar nossos comportamentos agora, hoje, né? Essa vontade de mudar, que já é o caminho, que está no nosso caminho. Jesus nos ensina o tempo todo o amor, o alto amor, como uma prática essencial, quando ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim, se eu não cuido de mim, se eu não zelo por mim, eu não vou fazer isso pelo outro nunca. Certo? Então, Divaldo também nos diz que o autoconhecimento é uma viagem para dentro, e essa é a lei da evolução. Né? Esse olhar para dentro que vai transferir essa janela da alma, que são os nossos olhos, para fora. Então, façamos essa viagem no bem absoluto, diária. E essa é a minha mensagem para todos vocês. Muita paz, muito amor, muita luz. E gratidão por esse momento, por essa troca. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Que assim seja. Nós aqui agradecemos, minha irmã. Bem, gente. Perguntas, graças ao bom Deus. Colocações, que eu acho que é bem... Né? Tem muita gente aí, muitas salas. Desculpa, viu, gente? Só falar muito, que eu não tenho lido todos os... Porque senão eu me perdi aqui no pensamento, porque eu faço um roteiro, né? Para não me perder, viu? Mas podem falar, o Alberto pode ver as mensagens aí, viu? No chat, desculpa. Tudo bem. Bem, meus irmãos, estamos na fase agora das perguntas, dos complementos. A nossa irmã disse, estou visualizando aqui, já colocou a sua mãozinha.
e vai fazer uso da palavra. Fique à vontade disso. Boa noite, meus queridos Depois, Léo. irmãos. Então, eu tava aqui refletindo, não é nenhuma pergunta, é só um comentário, né? Muitas vezes nós somos egoístas e nem percebemos. Por exemplo, muitas vezes não estamos felizes em todos os relacionamentos, filhos, as coisas, e a gente quer que a pessoa fique ali. Isso é um ato de egoísmo, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem e eu vi que um casal se separou e ele para ela ficar junto, ele falava, ou você fica comigo, eu vou colocar as fotos íntimas na internet. Aí eu fiquei pensando, que gosto é esse de estar com uma pessoa sobre medo, né? Sobre a pessoa estar ali ameaçando. Como pode chamar isso, ainda tem a coragem de chamar de amor isso. Veja bem se isso é um ato de amor, né? E tem muitas outras coisas. Hoje a gente sabemos que as pessoas hoje, mesmo não felizes, ficam em relações porque é mais cômodo, mas se a pessoa analisar bem, não é cômodo, é um ato de egoísmo, é o meu. E isso é todo mundo, eu mesmo. Hoje eu tô me policiando, mas eu sempre fui aquela pessoa. É meu, não vendo, não troco e não empresto, né? Mas aí a gente vai, não é perdendo, né? Eu naquele tempo eu achava que eu estava perdendo. Por exemplo, quando o pai dos meus filhos desencarnou, perdi o chão, né? Aí o tempo, achei que foi uma perda, assim, que eu não ia me recuperar. Passou. Meu filho com 18 anos, engravidou uma menina, e ele sabia que engravidou, não sei se ele ia assumir casamento, mas a criança ele ia. Mas falou, mãe, eu vou ficar junto. Para mim aquilo também foi uma derrocada, né? E as pessoas falam disso, mas você tinha, assim, amparo espiritual eu tinha, mas não estava na doutrina, né? Passou-se o tempo, há 7 anos, minha filha falou, mãe, vou morar sozinha. Morava só eu e ela, né? Tudo bem. Então, a gente vai, é egoísmo querer que a pessoa fique quando a pessoa quer voar, porque é tão bom quando a pessoa tem um ninho, né? E ela quer ficar no ninho junto com a gente. Mas se ela acha que ela deve voar, a gente tem que, mesmo sofrendo, a gente tem que, sabe, a gente tem que deixar a pessoa voar. E muitas vezes as pessoas confundem. Não, eu amo, eu quero perto de mim. Gente, isso não é amor, isso é egoísmo, né? Então eu vejo assim, muitas coisas que você falou aí me veio na memória, sabe, de a gente não ter o egoísmo e não perceber. As pessoas hoje confundem muito, muito amor. Muitas pessoas falam a palavra amor e não sabem nem o que significa. Porque, às vezes, as pessoas podem não sentir aquele amor que Jesus teve por nós, que Deus tem, mas a gente sabe mais ou menos. Mas tem pessoas que falam, eu amo. Ah, mas se for embora, eu mato. Que amor é esse? Então, é isso, sabe, que a gente tem que policiar. Hoje, a doutrina, ela me mostra um caminho, né, que antes eu não sabia, mas eu achei bem interessante que mesmo eu não estar na doutrina, eu tinha um amparo muito bom espiritual, né? Que eu estava ali, eu sabia que eu tinha que abrir mão daquilo, mesmo, mesmo me doendo, como naquele tempo me doeu muito. E não vou falar, até hoje eu tenho dificuldade em repartir, sabe aquele, não, é meu, não, assim, meus filhos, meus netos, tudo é meu, minha casa, né, tudo é meu. Então é muito importante, gente, que mesmo nós que estamos aqui na doutrina, sempre aprendendo, porque eu acho que ninguém tem aquela verdade absoluta, eu acho que é muito bom a gente repensar nisso, no que a gente está fazendo, no meu, na parte do egoísmo, e muitas vezes esquecendo, né? Que muitas vezes deixar aquela pessoa voar, independente se o que é parente, deixar aquela pessoa voar é a melhor coisa que a gente faz, tanto para ele quanto para nós. E é isso. Obrigado, Dirce. Nosso irmão Léo com a palavra. Fique à vontade, Léo. Boa noite a todos. Ô, Margarete, a ação social a gente pode fazer ação social e também trabalhar o nosso lado interior, não pode com trabalhos voluntários, porque a gente viu muito aumento assim, da pandemia, a gente viu muitos trabalhos voluntários.
Então, eu acho que o trabalho voluntário também contribui, não contribui? Também para a nossa melhora interior, querida. Margarete? Porque gente, desculpa, eu fechei o microfone. E teve um barulhinho, mas aqui uma moto passando na hora. Você perguntou sobre o trabalho voluntário. Exato, que a gente viu um aumento muito depois, durante a pandemia, que a gente viu também que as pessoas se uniram, né, para poder ajudar ao próximo. Isso também contribui também para a melhoria, né, de fazer a reforma interior em si próprio, né, também, né? Ajuda também. Porque assim, quando eu falo trabalho voluntário, gente, não é a gente abandonar tudo, eu vou criar uma ONG, ou eu vou viver, né, só fazendo caridade, mas assim, a gente pode fazer algo no nosso bairro, na nossa rua, até no nosso trabalho, quando a gente dá um pouco além daquilo que a gente é monetizado para fazer, né, a gente está contribuindo. Quando você se dedica, né, um pouco a conversar com alguém, a fazer um trabalho, por exemplo, num abrigo de velhos, às vezes até uma visita, uma conversa, a caridade vai além da coisa material também, né? Aquilo que eu posso fazer, quando eu falei aqui da menina desempregada, é porque eu acho que um campo que abre para o trabalho é quando você trabalha, né? Quando você se dá essa possibilidade, né? Eu vejo isso de uma forma muito profunda, né? Então, quando eu me abro para receber, eu também recebo. Agora, quando eu me tranco para aquilo, quando não possibilito, porque eu só vejo uma coisa, né? Só tem aquela possibilidade na vida. Só tem aquela, eu só posso fazer isso, não. Por exemplo, a questão da habilidade. O que, é que você tem como habilidade? Né? Se você sabe fazer uma coisa que você faz bem, que você pode ajudar alguém a fazer, que você pode contribuir, você pode ensinar, isso é caridade também. Viu? Não sei se eu fui clara aqui. Em relação ao que Dilce falou, Dilce, o apego ainda, principalmente familiar, é muito difícil, né? Que a gente constituir uma visão de família como algo que tem que estar o tempo todo ali, ao nosso redor. E nem sempre é assim. E as pessoas elas vão seguir os caminhos delas, elas vão ter as escolhas delas, e a gente vai ter que respeitar, né? É a síndrome do ninho vazio, que às vezes a gente sente, porque a gente cria filhos para a gente, muitas vezes, não para o mundo. Mas é um aprendizado também, um exercício. E não pense que a gente deixa de ser mãe ou ser importante porque não está ali. Porque a energia e o amor não tem fronteira, não tem barreira, não tem paredes. Não tem, né? Barreiras mesmo aqui. Com a palavra, Fidelis. Fica à vontade, meu irmão. Boa noite, Margarete, de novo. Obrigado pela sua palestra, parabéns. E é isso aí mesmo. Tem que progredir, tem que evoluir, estudar. E a respeito do que falou aí, meu conceito é o seguinte: um tipo de homem desse é um tipo de homem covarde, né? Um homem sem caráter, sem personalidade. Como é que ele convive com a mulher tanto tempo e ele deve ter os malfeitos dele para a mulher pedir separação. E quando a mulher pede separação, ele quer viver com essa mulher a pulso. Eu acho que ele não é um companheiro, né? Ele quer viver só da vontade, né? E ainda faz chantagem para ela. Eu acredito que ela pode viver com ele um tempo, pegar essas provas que ele quer denunciar ela e depois denunciar ele, né? Porque isso não é um papel de nenhuma pessoa de bem, né? Ele é um tipo assim, egoísta, só pensa nele, não está pensando na mulher, nos filhos e em ninguém, né? Ele está pensando só nos prazeres dele. Então, ele já provou que ele não é uma pessoa de bem, não é uma pessoa boa, né? Não é uma pessoa com caráter, sem personalidade. Então, é assim que a gente julga. E eu tenho assim uma pergunta para você. Como como se conhecer a si mesmo, na sua opinião? Como conhecer a nós mesmos, né? Bela pergunta, hein? Gente, é exatamente o que a palestra propõe, né? Acho que primeiro é o autoconhecimento mesmo.
é olhar para mim, sem as máscaras, né? Eu perceber quem eu sou de verdade, porque assim, eu posso mentir para o mundo inteiro, mas eu não posso mentir para mim, nem para Deus, né? E aí, dentro dessa essência, eu vou perceber em mim as minhas sombras, as minhas luzes, o que eu preciso modificar, o que eu preciso me transformar. Então, isso é o autoconhecimento. E que eu sei que não vai ser instantâneo, né, gente? A gente aqui não vai, ninguém aqui vai virar santo do dia para a noite. Ah, eu vou hoje me transformar, eu vou ser a melhor pessoa do mundo, eu não tenho defeitos. Claro que tem, e tem muita coisa que a gente precisa, né, ainda mudar. E vem as provas no nosso caminho. E é aí que está a questão do autoconhecimento. O que eu falei, o quê? Eu olhar, por que eu sinto isso? Por que eu agi assim? Né? Quando disse, eu nem falei, né, toquei nesse ponto do relacionamento. Por que alguém age assim? Possivelmente nesse relacionamento, esse homem ele deu sinais, desde o início a essa mulher, que ele era um narcisista, que ele era uma pessoa violenta, que ele não tinha respeito, mas ela não quis ver. Ou ela não aceitou, ou ela achou, pressupôs, que ela ia mudar essa pessoa, que é o que mantém muitas relações abusivas também. E aí chegou a esse extremo, que ele é uma pessoa que ele aprendeu o quê? Que ele tem que ter tudo, que ele controla, que a vida daquela pessoa está sobre as mãos dele. Então, isso é uma doença também que está aí no mundo, né? O machismo que impera. Então, a gente precisa pensar também, refletir. E, às vezes, também, o erro e o processo do outro nos ensina. Então, a gente também aprende a partir do exemplo, do mau exemplo e do bom exemplo. Então, a gente faz essa asepsia. Né? A gente tem erros, por exemplo, na nossa família. Ah, meu pai tinha uma conduta tal que eu não aceito. Você não tem que ser um homem como seu pai foi diante da má conduta dele. Então, isso também é uma observação. Porque a gente, às vezes, segue uma tradição. Ah, eu sigo a boiada, então eu faço isso porque todo mundo faz. Eu vivencio isso porque é assim. Sempre foi assim. Que é um outro processo também. Então, o autoconhecimento, gente, nos leva a mudar isso. Vai ser estranho para muita gente, para o mundo, sim. Às vezes a gente vai viver um pouco a nossa solitude, porque eu não sei se vocês aqui já sentiram isso, mas muitas vezes eu me senti uma pessoa fora dessa realidade e de muitas realidades que eu vejo aí. Um peixe fora d'água, como se diz. Não que eu seja melhor, mas eu não me encaixo em muita coisa. E quando você não se encaixa, você muda o rumo. Você trilha outros caminhos, né? Não sei se eu respondi. Mas o autoconhecimento é olhar para si, realmente. Não, você respondeu, tá certo. É porque eu fui na resposta aqui que eu pesquisei, né? Ele fala assim, sua resposta está certíssima, é isso mesmo. Ele fala assim, fazer pergunta, pergunta-se sobre seu gosto, motivações, sonho, objetivo, né? Pontos fortes, pontos fracos. Depois diz assim, experimentar coisas novas. Tente algo diferente, como uma aula de yoga, né? Ou aprender um novo assunto. Depois tem embaixo, meditar. A meditação ajuda a observar a sua mente sem julgamento. Depois tem praticar autoconsciência. Tire um tempo para si e observar como se sente e resiste os seus conhecimentos. Mas sua resposta é dentro disso aí mesmo, está certo, certíssima. E o que você falou também na aula, tá certo? Parabéns, Margarete, é isso mesmo. Obrigado, Fidelis. Mais algum irmão? Obrigado a você também, ok. Com pergunta ou que queira acrescentar algo dentro do tema desta noite? Pode falar, Marilene. Fique à vontade, minha irmã. Boa noite. Eu só quero perguntar uma coisa a Margarete. A gente, quando tem uma mágoa há 16 anos, como é que a gente faz para acabar com essa mágoa? Há 16 anos, vai fazer 17 anos. Ontem eu conversei com o Alberto ontem sobre isso, na hora do Evangelho, mas nunca vai acabar essa mágoa. Só Deus mesmo para tirar, né? Que dói muito. E essa mágoa não vai acabar assim, não. Não acaba nunca. Só quando eu morrer, para eu saber o que foi. Margarete, Ei, Margarete, você vai me responder isso? eu posso Vou me responder com um viu? exemplo da minha Essa vida. mágoa aí, só o perdão, É Margarete. muito Perdoar aquele dolorida. que te magoou. É uma mágoa muito forte, que eu nunca vou esquecer. Eu larguei tudo. Qualquer festa que tiver, eu não vou. Um aniversário ninguém me chama, nenhum casamento eu não vou.
Eu tenho essa mágoa no meu coração que eu nunca vou esquecer disso. Não vou esquecer nunca. Bel disse que eu vou conseguir, mas acho que eu não consigo, não. Era isso que eu queria perguntar a você. A mágoa é muito forte. É de uma filha. 2. Oh, mas deixa eu te explicar uma coisa. Assim, eu não sei o que aconteceu, eu acho que é uma coisa que você tem que trabalhar realmente terapeuticamente. Como você falou, né? Eu não consigo vencer isso. Então, já que você, olhando para essa dor, você não consegue vencer, você vai ter que buscar ajuda. Por quê? Imagine que o erro, a mágoa, a raiva, a dor é tomar veneno e querer que o outro morra. Quem é que está morrendo? Eu, não é o outro. O que eu carrego está em mim. Foi como eu falei aqui. Não é o que fizeram comigo, é o que eu estou fazendo com o que fizeram comigo. Então, eu tenho que olhar isso, seja lá o que for, porque assim, é de um filho. A gente não sabe qual foi a nossa relação em outras vidas com esse filho, com essa filha. Pode ter sido inimigo. Você pode ter feito em outras vidas, está pensando nessa possibilidade, é algo muito parecido com ela, com o que ela fez com você. Não justifica, mas pode acontecer, porque a gente vem com o véu do esquecimento. Tem isso. E o que eu entendo, assim, como sofrimento. Acho que todo mundo aqui já passou por uma traição, né? E eu passei por uma traição, era uma pessoa muito ingênua, uma pessoa muito boa, que cuidava, aquela coisa toda, e é uma pessoa que eu considerava muito, que eu respeitava, que hoje é um estranho na minha vida, me traiu em vários pontos, né? E aí eu sofri muito naquele início disso, foi um sofrimento muito grande. E minha avó, uma pessoa que morreu com 103 anos, era uma sábia, né? E ela virou para mim uma pessoa de uma docilidade, de uma maior amorosidade que eu vi na vida. Ela disse, minha filha, tem ele como amigo. Aí a minha avó, que é amigo, vó, tem ele como amigo. Deixa para lá. E eu entendi o que ela falou, né? Que era o quê? Nada ia modificar o que ele fez. E nem ia adiantar eu estimular aquilo, eu nutrir aquilo, aquele ódio. Não que eu precisasse estar com ele, alimentando a minha vida, mas eu deixei para lá e eu comecei a ver a criança ferida que tinha nele também. Porque quando o outro erra, ele tem uma criança ferida. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Observe. Ninguém vai dar o que não tem. Né? E aí eu comecei a pensar e analisar o seguinte, o que ele fez comigo, o que aconteceu é a tralha velha. E o que a gente faz com tralha velha? A gente joga fora, então a gente bota lá no canto, bem escondido lá da casa. É só para a gente olhar e pensar assim, nunca mais eu vou passar por isso. Nunca mais eu vou viver isso aqui. E isso é só o aprendizado, como eu falei. É o professor do caminho. Alguma razão, algum motivo que eu não sei, nem eu, nem você, nem ninguém aqui pode dizer, não estou julgando. Houve essa necessidade ou esse fato na vida de vocês. Mas o seu caminho agora é para frente. Seu futuro está intacto. Seu tempo é agora. Você não está lá naquele momento, naquele sofrimento. Isso não existe mais. Pense isso. O passado não existe mais. O passado é só referência. E busque isso. Às vezes a gente precisa olhar o outro também como esse filho de Deus ferido. E que isso é um reflexo do outro. Não é? Não justifica, a gente não vai abaixar a cabeça para o outro bater, não é isso. Dar a face, a outra face, como diz Jesus, não é abaixar o tempo todo para ser machucado. Você tem o direito à defesa, você não precisa andar junto com quem ele fez mal, mas também você não precisa maldizer do outro, você não precisa amaldiçoar. Cada um vai arcar com sua responsabilidade. Como você vai arcar com as suas, ela também vai arcar com as responsabilidades dela. Então pense isso e entregue, deixe Deus trabalhar. E busque uma ajuda terapêutica, vai buscar um psicólogo, para que você comece a viver o que é importante aqui, o que você veio fazer, para que isso não te impeça de viver. Né? É uma história profunda de uma moça, né, que eu assisti um documentário, que ela foi abusada pelo padrasto dela desde os 6 anos de idade até os 15 anos, quando ela denunciou ele. E é muito sofrido, né, você passar por abuso, principalmente abuso sexual e tudo, principalmente para uma mulher. E aí, você sabe o que foi que ela fez? Ela fundou uma casa que ela ajuda meninas que passam, mulheres, pela mesma coisa.
ela usou a dor dela, né, como uma forma de construir um benefício para a humanidade e para as pessoas. Então, às vezes, a gente precisa olhar as nossas dores como uma escola, como um aprendizado para o nosso melhoramento e não para o nosso sofrimento. Porque se a gente alimenta também esse vitimismo, que é, eu sofri, eu sou a coitada, eu sou a vítima, a gente só vai ficar fazendo esse papel. E aí, quanto mais a gente chora, mais lágrimas vêm. Então, vamos modificar isso, né? A gente Eu precisa. só quero falar uma coisinha, Marilene. Você tem que pensar assim, não, eu esqueci o nome da pessoa. Não é o que fizeram comigo, é o que eu estou fazendo de mim. Que nem você falou, eu não vou aqui, não vou ali, ninguém me chama. Não é o que fizeram, o que fizeram, fizeram. Mas agora, o que você está fazendo para você? Então, você tem que pensar nisso. O que eu estou fazendo para mim? Então, e tem umas coisas, recomeços, as pessoas têm que pensar nisso. Então, é uma pergunta e depois você pensa sempre nisso. Quando você pensar, você fala, nossa, aquela mulher, do jeito que você quiser, falou lá no grupo, o que eu estou fazendo de mim? E você pensa, o que você está fazendo de mim? Com esses pensamentos e você fala, não vou esquecer, vai esquecer. A gente pede para Deus, sim. Uma vez eu tive um sentimento de ódio. Eu pedi tanto para Deus, até de joelho, porque nós espíritas não temos o costume de pôr o joelho no chão. E eu consegui. Entendeu? Então, faça essa pergunta para você. O que eu estou fazendo de mim? Não importa o outro. Porque, às vezes, a pessoa não está nem aí. Quem vai levar do outro lado, na mala que a gente vai apresentar, lá é você. Só uma coisinha, Marilene. Nós estamos na Páscoa, é surgimento, é recomeço. Depois você pensa no que foi falado e você pega o celular, faz uma ligação para a filha, fala, filha, não, aí, não, mas faça isso. Aí você vai ver, aí vocês sentam, conversa, e até, se você acha que você não fez nada, que você nem deve pedir perdão, você não peça. Mas muitas vezes temos que pedir perdão para quem nunca vai nos pedir perdão. Então, o que a gente aprende na doutrina? Principalmente a perdoar, que é isso que Deus quer de nós. Mesmo a pessoa não pedindo, não quer, a gente chega e fala, fulano, você me perdoe, porque aquele dia eu falei isso, falei aquilo lá, vai fazer bem para você. Para ela, vai ter um pensamento que a pessoa vai pensar. Outra pessoa, pensa nisso, tá? Pensa nisso, tá? Disse Fazer que eu hoje, não tenho amanhã, mas nada quero ver que disso. você... Obrigado a todos. Chegamos no nosso tempo para a finalização dos trabalhos e eu vou fazer uso, para fechar a minha participação, de duas frases que, para mim, é a síntese do tema que nos foi apresentado com muito brilhantismo por nossa irmã Margarete, com auxílio da espiritualidade maior, que, conhecedora profunda das nossas verdadeiras necessidades de transformação, nos trouxe esse tema e que não foi à toa e não é coincidência o problema apresentado pela nossa irmã, mas que todos teremos o tempo para refletir diante desses ensinamentos que nos é concedido nesta noite, para que a gente possa, assim, evoluir um pouco mais em relação ao conhecimento de nós mesmos. Então, Margarete nos trouxe, dentro desta reflexão, a seguinte pergunta: o que tenho feito? E em segunda, ela nos diz: eu estou onde me ponho. Acredito piamente, sem sombra de dúvidas, que nestes dois questionamentos, o que tenho feito e estou onde me ponho, se vivo onde me coloquei algum desconforto, evidentemente que não é na ação do outro que vai haver a minha melhora
a minha mudança, mas ela vai ocorrer quando desse desconforto eu buscar conhecer um pouquinho mais ainda de mim para perceber que sou capaz de viver melhor. Melhor comigo mesmo e melhor com o meu próximo. Então, que fique para nós essas reflexões. E quantos mais a gente possa agregar nos valores que nos foi oferecido neste banquete espiritual desta noite. Muita paz e muita luz para todos. Um abraço carinhoso, fraternal a cada um dos irmãos que pôde estar presente e aqueles que não puderam se fazer presente, ostensivo aos familiares. Este mesmo abraço à nossa irmã Margarete. Estou consciente das dificuldades que possa ter para nos conceder de uma forma mais imediata, a curto prazo, uma oportunidade como desta noite. Mas, assim como Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu nesta data, lhe preparará também e a nós para vivermos junto com você, minha irmã, dentro em breve, uma nova oportunidade. Então, fica o nosso abraço em nome do grupo de estudo da Casa Francisco Cândido Xavier, para você e toda a sua família, o nosso abraço fraterno, viu? Eu peço a você, se não for pedir demais, que possa, assim, fazer suas considerações finais e encerrar o nosso trabalho com a prece. Muito obrigado. Bom, gente, eu que tenho que agradecer, né, por esse momento, por essa egrégora aqui que nós vivemos, né, por essa troca de experiência, como eu falei, né, quando a gente, na verdade, a gente estuda e compartilha, a gente aprende muito mais até do que é que a gente imagina, né? Ao escrever, ao pontuar essa palestra, eu me debrucei em muitos estudos, em alguns conhecimentos que eu trago, né? Dessa busca do autoconhecimento, que também é uma coisa que tem em mim, né? Eu me tornei terapeuta, primeiro para mim mesma. Eu fui buscar essa cura, eu fui sair desse lugar de disputar, de vítima, de preocupação demais com o outro, né? Que é esse lugar também que a gente precisa sair para amadurecer. Né? E o que eu digo a Marilene é que ela se abra para receber as benéficas que tem na vida, porque elas existem, apesar dos pesares, né? Apesar das dificuldades. E vai ser aos poucos isso. Não é fácil, né? Cada um sabe a dor que sente, o sofrimento que tem. A gente não pode medir o sofrimento do outro com a nossa régua. Então, como eu falei, o que eu aconselho é ela buscar realmente esse auxílio de alguém que possa interpretar esse sentimento junto com ela, que seria uma ajuda profissional, certo? E que com o tempo, tudo isso, um dia ela vai olhar para isso e realmente vai dizer, meu Deus, quanto tempo eu perdi, né? Mas é um aprendizado também. E para cada um de nós aqui, né, o tempo todo. Então, o maior conhecimento realmente é olhar para a gente mesmo, porque todo o trabalho espiritual, por mais que a gente faça para fora, no fundo, é a nossa realização pessoal e espiritual que começa em nós, né? Não adianta dizer, eu vou me desfalecer, vou fazer isso, vou me tornar... Respirar profundamente, umas 6 vezes, ó. Enchendo o pulmão de ar. E nesse momento, vamos agradecer a Deus pela oportunidade desse aprendizado, por estarmos aqui, né, vivendo essa existência carnal, como espíritos, vivendo essa experiência material de aprendizado. E nesse momento, e nessa energia do bem absoluto, da paz, do amor, que está sobre nós, né, com os encarnados e desencarnados aqui, possamos olhar o trabalho do bem que é necessário em nós. E vamos pensar, já que a gente acabou tratando aqui de um tema profundo em nós, uma mágoa, um sofrimento ou uma dor que a gente tem.
E vamos pegar essa mágoa, vamos pensar assim, que Deus nos abre um cesto. E que Ele vira para nós e diz, filho, filha, entrega isso. Coloca isso aqui, não precisa carregar isso. Não precisa levar esse peso mais. Né? Você pode se libertar disso. Mas também é uma escolha você colocar aqui isso ou não. É o livre-arbítrio, né? Mas a gente pode escolher, entregar e confiar em Deus profundamente. Confiar a ponto de não entender muitas vezes as razões das coisas que existem e por que elas existem. Mas o para quê, um dia a gente vai saber. E nessa egrégora de entrega, a gente é tomado por um amor profundo, por uma luz de paz, de serenidade, de amorosidade, que toma conta de nós agora, no nosso corpo, do local onde a gente está, da nossa casa, da nossa rua, da nossa cidade, do nosso país. Nosso planeta, né? Essa luz universal que nos une, que transforma tudo, que nos modifica, e que modifica tudo à nossa volta. E nesse sentimento de amorosidade, a gente pede ao Deus maior que olhe por todos aqueles que precisam do teu auxílio, aqueles que estão nas ruas, nas calçadas, nos manicômios, nos presídios, nos asilos, nos hospitais, que estão passando por dificuldades, por problemas, por vícios, por depressões, por síndrome do pânico, por medo, que estão vivendo guerras, conflitos externos e internos. Que a tua luz, Senhor, e a tua paz cheguem em todas essas pessoas, em todos esses espíritos que precisam da tua paz, que precisam do teu apoio, do teu auxílio. E assim, nesse momento, olhamos para nós mesmos, que é o que a gente precisa nesse momento transformar, transmutar a nossa prática diária. E agradecer. A gratidão é um sentimento profundo por estarmos aqui, por tudo que nos é dado gratuitamente, pelo ar, pela água, pelo vento, pelo alimento, pelas plantas, pelo sol, pela chuva. Tudo que temos de mais precioso nesse mundo. E pela oportunidade, realmente, de crescer e nos transformar. Que teu amor nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. E assim é.